neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já vamos pelo vale um a um. Nós já vamos pelo vale um a um, até que a morte enfim nos queira ali ceifar. Na descida atroz somente a dor sem fim, do negror do vale quem nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale, onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale. Nós já vamos pelo vale um a um, na voragem desta vida a morte achar. Mas Jesus nos fala com doçura e amor. Oh, não temas que tua alma vim buscar. Nós já vamos pelo vale, nada temos, pois, nem que temer. Nós já vamos pelo vale, vamos pelo vale.
qualquer princípio, é mais santa do que Eva antes de ser enganada. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A maior ansiedade e o maior desejo que o homem deveria ter em sua vida seria ver o Senhor, conversar com Deus, ser visitado por Deus. O primeiro casal, Adão e Eva, tinham este privilégio. Eram visitados constantemente, diariamente, por Deus. Mas, um dia, a comunhão foi interrompida, porque a mulher foi enganada. E nenhuma mulher no mundo, hoje, em qualquer tempo, mulher de qualquer princípio, de qualquer religião, de qualquer sociedade, é mais santa do que Eva antes de ser enganada. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, disse: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A serpente corrompe os sentidos. Os sentidos, nós compreendemos que são visão, audição, paladar, olfato, tato, sentidos do corpo. Mas isso não faria nada se os sentidos do espírito não estivessem também em plena atividade, como seja a memória, o afeto, a consciência. Então, nós encontramos que o apóstolo temia que os nossos sentidos fossem corrompidos, se pervertessem, e assim então os nossos olhos começariam a se agradar de coisas que deveriam nos fazer entristecer. Os nossos ouvidos também, e o próprio paladar, o olfato, e implicadamente em tudo isto, o tato. A razão, a memória, o afeto, a consciência, uma vez pervertidos esses sentidos, o homem morre, está morto. E isto quer dizer separação de Deus. Porque o homem passa a viver exclusivamente pela sua consciência e não pela consciência de Deus. A consciência de Deus não é entendida, é mística. A consciência de Deus é muito mais alta do que a consciência do homem. Daí então nós temos credos, dogmas, religiões aos montões, tudo por causa da consciência. A consciência de Deus nos daria uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Formaria, portanto, uma verdadeira unidade, um verdadeiro corpo. Mas o certo é que, perdendo a consciência de Deus, o homem procura sempre viver a sua própria consciência. E uma vez isto acontecendo, então todos os sentidos são dominados. O homem se sente apoiado em seus princípios, que uma vez preenchidos,
o faz satisfeito, descansado, não precisa de nada. E este é o caso de Laodiceia, a era em que estamos vivendo. Agora vamos repetir que nenhuma mulher no mundo, em qualquer tempo, hoje, é mais santa, mais pura do que Eva antes de ser enganada. Como também nenhuma igreja hoje é mais santa e correta do que a igreja que caiu em Nicéia era antes de ser enganada. A mulher aponta para a igreja. E o que nos interessa é justamente isto. É vermos a correspondência daquilo que é tipo nas Escrituras, ou seja, o cumprimento daquilo que é um tipo nas Escrituras. Então basta você olhar o estado da mulher, que você conhece o estado da igreja. Então nenhuma igreja hoje é mais santa e correta do que a igreja que caiu no concílio de Nicéia era antes de ser enganada, antes de se tornar a grande meretriz, antes de fazer o pacto com os pagãos, antes de se casar com o Estado, antes de trocar o batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo pelos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, porque nada disto ela fazia antes. Ela batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela via o Pai no Filho, por isso não cria em três pessoas distintas. Então vale a pena afirmarmos que nenhuma igreja hoje é mais santa e correta do que a igreja era antes de cair no concílio de Nicéia. Como nenhuma mulher no mundo, em qualquer princípio, é mais santa do que Eva antes de ser enganada. Isto, você sabe o que aconteceu. Bastou dar umas voltinhas seu marido e morreu. E foi enganada. Bastou dar umas voltinhas sem estar no marido. Então logo ela foi enganada pela serpente. E ao deixar os princípios cristãos, os princípios apostólicos, a igreja deu uma volta sem o marido, sem o Senhor Jesus Cristo, sem a sua cabeça. E ela nunca quer ficar sozinha. Logo ela tem de arrumar alguém. E foi o que a igreja fez. Ela admitiu uma outra cabeça. Ela casou-se com o Estado para começar, formando um pacto com os pagãos, e assim a besta ferida teve sua ferida curada, sarada, lá nesse pacto do concílio de Nicéia. Sara é um exemplo. Ela não morreu porque estava no marido. Ela estava em Abraão. Estar no marido é diferente de estar com o marido. Estar no e estar com é diferente. Por isso que Jesus cuidou da sua igreja noiva e afirmou em promessa no Evangelho segundo São João, capítulo 14,
verso 16, 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. O mundo não pôde ver a Jesus Cristo. Não pôde vê-lo, por isso não pôde conhecê-lo. Não via o Espírito de verdade. E aqueles que estão sob o pacto de Nicéia até hoje não vê. Eles não podem ver, e por isso não podem conhecê-lo. Mas Jesus continua afirmando, mas vós o conheceis porque habita convosco. É estar com Emanuel, Deus conosco. E estará em vós. Isto quer dizer que Sara não estava apenas com Abraão, mas ela estava em Abraão. Esta é a igreja que não morre. Nenhuma delas é diferente. Como Sara não era diferente de nenhuma outra mulher. A diferença é que ela estava em Abraão. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário. Você vê que Sara era estéril. E quando estava ouvindo aquela promessa, já houvera saído até mesmo das possibilidades humanas de criar um filho. Isso quer dizer que ela não tinha condição. Isso quer dizer que Abraão também não tinha condição. Ele teria que ser transformado como nós temos de ser transformados, para assim alcançarmos a fé perfeita, a adoção verdadeira, recebermos a pedra de coroa, o batismo que nos levará no rapto. Mas vejam que essa promessa de Jesus Cristo em São João 14 mostra que não é simplesmente estar conosco. O importante é estar em nós. A mensagem está com muitos, mas não está em todos. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso era o Espírito de verdade que estava nele, que cruzaria novamente este caminho. Na igreja, naqueles que recebessem. Ouvintes, não é tudo que é certo com os homens, com a sociedade e religião, que é certo com Deus. E não é tudo que está errado com os homens, com a sociedade e com a religião, que está errado com Deus. Nós temos o exemplo de Jeftá. Jeftá era filho de uma prostituta. Estava tudo errado com os homens. Mas Deus tinha tudo certo diante de si. Salomão veio de onde? Quando Davi tinha muitas virgens para trazer o seu sucessor, ele trouxe através de quem? De uma mulher casada. Ele teve que matar o seu marido, tirar o seu marido de entre ela e ele, e trazer Salomão através dela. Oh, se a igreja pudesse ver isto. Há um marido vivo entre a igreja e Deus. Esse marido tem que morrer. Esse credo, essa natureza, esses mexericos de doutrinas, esses ventos de doutrinas, esse disse que disse, esse espírito religioso, esse legalismo, tudo é um Urias entre Betseba e Davi. Jesus veio de uma maneira errada para os homens, contrário à própria ciência. Mas era certo,
era correto diante de Deus. Não se tratava de um vento de doutrina. Eu vi uma propaganda onde a gente vê dinheiro de todas as nações, inclusive o dólar. Eles dizem assim: todo investimento passa com o tempo. Então o vento vem e sopra aquelas notas. E eles desaparecem, aquelas notas, aquele dinheiro desaparece com o tempo. Mas logo em seguida aparecem as pirâmides. As pirâmides não passam com o tempo. Elas estão lá, falando do imóvel. Jesus Cristo não passa com o tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O melhor investimento que existiu no tempo de Lutero era a sua mensagem. O melhor investimento espiritual que houve, o único e verdadeiro investimento, foi a mensagem de Wesley. O melhor e único verdadeiro investimento que há agora é a mensagem de Elias, que Deus nos enviou agora. Porque passa o tempo, sopram os ventos, mas ela permanece como as pirâmides do Egito. O imóvel não passa. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A santidade de Eva passou, a santidade da igreja passou, mas a santidade de Deus não passa. Então não é o que nós somos, é o que Ele é. Então vem agora a conclusão. Não é simplesmente Deus conosco, mas é Deus em nós. Porque sobre nós é Pai, conosco é Filho, e em nós é Espírito Santo. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu. O vento levou a santidade de Eva. O vento levou a santidade da igreja, que caiu em Niceia. Mas o vento não pode levar a noiva eleita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela não pode, porque ela está nele, como Sara estava em Abraão. Ventos de doutrinas sopram, a casa edificada na areia cai. Ventos de doutrinas sopram, mas a casa edificada na rocha permanece. E nesse instante, com essa fé perfeita, edificada na rocha, você recebe mais segurança para dar todos os seus passos no tempo. Deixe os ventos soprarem, enfermidades, opressões, ataques de todas as maneiras, sejam resistidos pela fé no Senhor Jesus Cristo. A pirâmide não desvia o vento, não pede a Deus para tirar o vento de sobre ela. Ela fica quieta ali, pode soprar, passa a tempestade, ela está ali no mesmo lugar. Assim é você, filho de Deus, filha de Deus, permaneça na fé perfeita, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sopram ventos sobre o meu viver. Deus, porém, é de tudo sabedor. Meu pensar, também meu proceder, posso descansar em meu Senhor. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei. No pecado muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Senhor morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanto para o céu de anim. Certamente a luta breve findarei, e seguro então com Cristo estarei. Muito breve todos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos hão de procurar perdão, ai de quem a Cristo desprezou. Ruge a tempestade, sopram ventos meu olhar levanta